Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, São José, podeis vos assentar. Lembrando que nós temos, nessa semana, na quinta-feira, a festa de Corpus Christi, que é um dia santo de guarda, dia de preceito. Todo católico é convidado a vir à Santa Missa, convidado, claro, como obrigação, salvo para aqueles que têm algum impedimento de fato grave. Então, Corpus Christi, nós teremos aqui os mesmos horários de domingo, basicamente, 8h30, 10 horas e 19 horas. Então, 3 missas aqui na quinta-feira de Corpus Christi. Também é feriado, graças a Deus. Nós celebramos hoje o domingo da Santíssima Trindade. Nosso Senhor diz no Evangelho: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E esse domingo festeja justamente esse Deus tão próximo de seu povo, esse Deus uno e trino. Todo bem, tudo quanto existe, tudo vem da Santíssima Trindade, tem a sua origem na Santíssima Trindade, e tudo deve retornar à Santíssima Trindade. Retornar em glória, retornar, mesmo nós, retornar um dia para a habitação celestial. Tudo sai da Trindade, tudo deve retornar para a Santíssima Trindade. E assim essa festa, como se diz, uma cereja de bolo, uma verdadeira coroação, ela fecha perfeitamente esse tempo litúrgico. Toda a obra da redenção, ela chega, nos leva para a Santíssima Trindade. Tudo vem da Trindade, tudo deve retornar para a Santíssima Trindade. A criação foi obra da Santíssima Trindade. A redenção é obra da Santíssima Trindade. A salvação das almas, a santificação é obra da Santíssima Trindade. E assim a criação, ela deve voltar se elevando em glória para a Santíssima Trindade. A redenção se eleva em glória para a Santíssima Trindade. E a santificação das almas é para conduzir-nos todos para a Santíssima Trindade. Tudo quanto existe de bom neste mundo veio da Trindade e existe para a maior glória da Santíssima Trindade. Toda a criação de Deus, como um todo, é um louvor à Santíssima Trindade. É um poema dedicado à Santíssima Trindade. Tudo da criação louva a Deus, existindo e agindo segundo a sua natureza própria, desde a pedra, passando pela planta, até o animal mais bruto. Tudo louva na sua natureza a Santíssima Trindade. E também nós, de natureza racional, criados por Deus, nós também devemos louvar a Santíssima Trindade, nos unindo a este hino da criação para louvar esse Deus que é uno e trino. E mais ainda do que a criação, a obra da redenção, o sacrifício de Cristo na cruz, a ressurreição, a sua ascensão, o Pentecostes, é um supremo ato de louvor à Santíssima Trindade. Tudo é para a glória da Santíssima Trindade. E a redenção é certamente o ato mais perfeito da Santíssima Trindade. A primeira finalidade da morte de Cristo na cruz, a primeira finalidade é louvar a Santíssima Trindade, satisfazer e louvar a Santíssima Trindade. E assim também a nossa vida cristã é chamada a ser um louvor da Santíssima Trindade. Deve ser uma ocasião de agradecimento, de adoração, de louvor a esse Deus uno e trino, através da nossa própria santificação pessoal, através desta semelhança que nós temos com Deus pela graça, pela semelhança com a vida de Deus pela graça, pela vida da graça, que nós devemos aumentar
através dos sacramentos. Todo o trabalho da Santa Igreja, na sua missão de santificar, de ensinar, de governar, é um perfeito louvor também à Santíssima Trindade. Pelo ensino da Igreja, nós somos levados ao conhecimento das perfeições da Trindade e a amar em nossa vida a Santíssima Trindade. Pelo governo da Igreja, nós somos conduzidos à morada da Santíssima Trindade, já sendo aqui na terra moradas da Santíssima Trindade. A Santa Missa é o culto perfeito da Santíssima Trindade, é o culto supremo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Culto que se dá pela renovação do santo sacrifício da cruz, que foi um ato de supremo louvor à Santíssima Trindade. O domingo que nós devemos santificar, nós o santificamos por causa da Santíssima Trindade. Por isso que na missa dominical nós cantamos o prefácio da Santíssima Trindade. Nós guardamos o domingo para a Santíssima Trindade, para a glória da Santíssima Trindade, reconhecendo que tudo vem da Santíssima Trindade e tudo deve voltar para a Santíssima Trindade. O primeiro dia da semana pertence à Santíssima Trindade. E juntamente com o domingo, as santas festas que a Igreja nos pede para guardar como preceito. Guardar o domingo, sobretudo o domingo dedicado à Trindade, para honrar a Deus, para descansar, evitando todo o trabalho servil, para elevar a nossa mente às coisas mais altas, às coisas eternas, através de um bom estudo, para levar a nossa vida através da boa vida, do bom convívio pacífico, familiar, e buscar também bons descansos através de bons divertimentos. O domingo é o dia que nós separamos para santificar em honra da Santíssima Trindade. Separamos para reconhecer que tudo nos vem de Deus, todos os dias da semana, todos os bens que nos vêm durante a nossa semana, e dedicamos então um dia desses para honrar em reconhecimento à bondade que nos faz a Santíssima Trindade. Esta festa da Trindade Santa é então uma coroação lógica dessa primeira parte do ano litúrgico, que nos leva a contemplar a Trindade como finalidade da toda a obra da redenção. Toda a vida de Cristo é um louvor à Santíssima Trindade e deve também nos levar, pela imitação de Cristo, à glória da Santíssima Trindade. Essa festa também inicia o chamado tempo depois de Pentecostes. Hoje é o primeiro domingo depois de Pentecostes. É o tempo da Igreja, o tempo que representa, desde Pentecostes até o fim do mundo, o tempo da vida da Igreja na terra, que batalha para salvar almas, para fazer das almas habitáculos da Santíssima Trindade. Tempo que nós somos lembrados, que nós devemos todos, através do ministério da Igreja, voltar para a Santíssima Trindade. E também essa coroação, essa festa, ela reflete muito bem o nosso processo de conversão. Toda a vida de Cristo reflete o nosso processo de conversão. Pelo batismo, nós nascemos com Cristo. No período do Natal, nós somos chamados a esse nascimento com Cristo. Pelo período da Quaresma e da Semana Santa, somos chamados a morrer com Cristo em nossos pecados, a ser sepultados com Cristo. Na sua ressurreição, somos chamados a uma vida nova, a novos frutos de uma nova conversão. Pela ascensão, somos chamados a ter uma vida elevada. No Pentecostes, recebemos de Cristo o Espírito Santificador para justamente poder viver da vida da Santíssima Trindade em nós, receber esta vida e esta habitação da Trindade, ou aumentar e perpetuar em nossa vida aqui na terra esta participação na vida da Santíssima Trindade. E chegar um dia, depois dessa vida, participar das glórias da Trindade Santíssima pela visão intuitiva de Deus na eternidade. Esse grande mistério de um só Deus em três pessoas que nós louvamos nesse dia e que exige de nós toda a pureza da nossa fé diante
da profundidade do mistério da vida íntima de Deus, deve trazer sempre consequências para a nossa vida. O cristão, o católico, é chamado a viver conforme a Santíssima Trindade, como filho da Santíssima Trindade, como tendo finalidade a Santíssima Trindade. Em efeito, não pode haver vida cristã sem a Santíssima Trindade, assim como não há vida espiritual sem o Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo, onde está agindo o Espírito Santo, está agindo todas as três pessoas como um todo. Assim, não há vida cristã possível, não há cristianismo, não há catolicismo sem a Santíssima Trindade. É o dogma por excelência, é o mistério por excelência da nossa fé, que nos distingue enquanto fé cristã. É o mistério da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, ele faz de nós templos verdadeiros da Santíssima Trindade, numa habitação cujo modo permanece sempre um grande mistério e que os teólogos nunca souberam explicar, mas que a habitação da Trindade em nós, que nos é dada pela própria revelação. Por exemplo, diz São Paulo: nós somos templos do Deus vivo. Diz São João: Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E depois, o próprio Cristo: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos a nossa habitação, a nossa morada. E a finalidade desta habitação trinitária é a nossa participação na vida íntima de Deus. Essa habitação da Trindade é uma verdade, uma realidade que nos vem da própria revelação, permanece para nós um grande mistério da nossa vida espiritual. Deus que habita na alma santificada, as três pessoas da Trindade que habitam na alma em estado de graça. E a finalidade dessa habitação trinitária, desta honra que Deus nos faz, é a participação na própria vida íntima de Deus, de nos santificar, de glorificar a Deus em nós, de nos glorificar em Deus na medida que é possível a uma simples criatura. Que se fala também até de deificação do homem, na medida que é possível a uma simples criatura, evidentemente. E assim nos dar a plena possessão de Deus, de poder fruir das alegrias, das consolações, já aqui nesta terra, essas consolações que nos vêm desta possessão da Trindade para o bem da nossa finalidade, da nossa salvação, que se dá também na Santíssima Trindade. E nessa possessão de Deus, nessa participação da vida divina pela graça, nesta inabitação da Santíssima Trindade em nós, é que o cristão encontra toda a sua dignidade. A vida cristã, ela tem a sua dignidade, tem o seu pleno sentido e a sua felicidade nesta morada que Deus faz em nós. E tanto mais nós somos dignos, nós seremos dignos, mas se nós formos configurados, nós configurarmos a nossa vida com a Santíssima, com esta realidade da Santíssima Trindade que se digna de habitar também em nós. Tanto mais seremos dignos se prezarmos por esta habitação de Deus em nós pela graça, tanto mais seremos dignos e seremos felizes se a nossa vida ela estiver em consonância até com toda a criação irracional que se eleva num perfeito louvor à Santíssima Trindade. Assim como dissemos já, a criação mais bruta da pedra, a planta, o animal, pela sua própria natureza própria, pelo fato de existir, ou o animal até pelo fato de sentir, e vivendo e agindo segundo a sua própria natureza, eles elevam um perfeito louvor à Santíssima Trindade. Nós, criados de natureza racional, com liberdade, com a possibilidade de conhecer e de amar, nós somos convidados a escolher participar desse louvor da Santíssima Trindade e participando desse louvor através da graça de Deus que habita em nós. E honramos assim a Trindade em nós, honrando a Trindade em nós
encontraremos de fato a nossa dignidade, a nossa felicidade. E honraremos a Deus que se digna de habitar em nós, pela frequência que nós podemos fazer dos sacramentos que vêm aumentar em nós essa vida de Deus, a caridade, e que vem tornar a nossa alma cada vez mais perfeita para esta habitação da Santíssima Trindade. Nós honraremos Deus que se digna habitar em nós desde o nosso batismo. Nós somos fiéis, claro, à graça do nosso batismo, pela oração que nos faz elevar a nossa mente a Deus e nos faz assim aproveitar das doçuras que provém deste mistério da habitação da Trindade em nós. Também o conhecimento da nossa fé. O cristão deve sempre conhecer a sua fé e se aprofundar na sua fé. A meditação das coisas do alto, a oração meditativa, conhecimento, as boas leituras, as instruções que nos dá, que nós podemos retirar da vida dos santos, tudo isso nos leva a configurar melhor a nossa vida com este mistério da Santíssima Trindade em nós. Nos leva a fazer da nossa alma e da nossa vida um verdadeiro espelho da Santíssima Trindade, retomando e aperfeiçoando sempre em nós esta semelhança com Deus que nós perdemos pelo pecado, mas podemos retomar por esta misericórdia que Deus nos dá pela possibilidade da redenção. E a Trindade, sendo ela a fonte de todo o bem, de toda a graça, de toda a virtude que nos vem, né, pela ação do Espírito Santo em nós, todo o nosso amor, todo o nosso louvor, respeito e adoração que nós elevamos a cada dia à Santíssima Trindade, a nossa vida que se configura, com esse desejo de se configurar a cada dia à Trindade, ela se traduzirá em nossa vida de cada dia numa grande elevação espiritual. O louvor à Trindade, o amor à Trindade, a nossa vida voltada para a Santíssima Trindade se traduzirá, né, numa vida, né, na vida comum, né, elevada pela Santíssima Trindade, como espelho das virtudes da Santíssima Trindade. Assim que nesse domingo seja, e não só nesse domingo, mas em todo domingo, em cada domingo e em cada dia da nossa vida, seja sempre esta Santíssima Trindade o objeto das nossas adorações e de toda a nossa confiança, porque ela nos levou à participação das suas insondáveis misericórdias por uma pura bondade sua, e que ela então nos preserve como dignos templos da sua habitação e que possa sempre nos sustentar nas vias do seu santo amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.